Olá, a Rede Todo Dia promove hoje mais uma entrevista com pré-candidatos a deputado estadual e federal da região, através do programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que visa conscientizar o eleitor sobre a importância do voto em candidatos locais. O entrevistado de hoje é o pré-candidato à reeleição, deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo. Tudo bem, Alexis? Tudo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer recebê-lo aqui. Alexis é empresário e deputado federal por São Paulo no primeiro mandato. Alexis, gostaria de iniciar nossa conversa, nosso bate-papo, para que você possa falar da sua trajetória enquanto empresário e também na vida pública. Eu nasci em Campinas, eu sou de Campinas, mas sempre estive muito na região. A minha empresa está na cidade de Sumaré. Eu sou engenheiro mecânico, formação na Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, mas num determinado horário eu trabalhava na Rod, num determinado momento eu quis vir para Campinas para poder ter filhos, voltar a morar em Campinas, porque São Paulo era aquela confusão, muito trânsito. E aí acabei comprando um terreninho bem pequeno, em Sumaré, 300 metros quadrados, comprei uma Kombi com a rescisão que eu tinha e fui montando uma pequena empresa de pisos industriais, fazia piso de concreto. Mas meu foco era fazer revestimentos epóxi, fazer pinturas epóxi em pisos. E aí, o que acabou acontecendo? Num segundo momento, alguns anos depois, 2003, eu montei uma fábrica, aí sim, para fabricar os revestimentos epóxi em Sumaré, para uma empresa chamada Solepoxi, e a qual teve um crescimento muito bacana, teve muito sucesso, porque a gente atendia públicos muito variados. Mas pelo Brasil todo, não era só regional, não. E esse trabalho, vamos dizer, essa conquista toda para poder chegar nessa empresa é que acabou dando para mim esse conhecimento de como é difícil empreender no Brasil. E aí, o que acaba acontecendo é que eu comecei a fazer vídeos no YouTube, no Facebook, mostrando o quanto o brasileiro sofre. Aquele cara que quer montar um negócio, que quer tomar risco, que quer montar alguma coisa para poder gerar emprego e renda, ele tem como maior inimigo dele o Estado brasileiro, que tanto atrapalha ele. Conte para a gente um pouco da sua relação com a cidade e com a região metropolitana. Então, nasci em Campinas em 1967, sempre vivi com muita liberdade, até tem uma piadinha, porque minha mãe chama Joana, então eu sempre falo que eu nasci na casa da mãe Joana, quer dizer, sempre foi num ambiente de muita liberdade. E é justamente essa liberdade que me trouxe o espírito de ser empreendedor, de ser alguém que estava sempre procurando alguma coisa para fazer. Fiz engenharia mecânica, né, natural, mas desde muito criança eu estava comprando um carro ferro velho, desmontava, criava gaiola, pegava bicicleta, desmontava, pintava, remontava. Estava sempre criando, sempre criando. Isso ajudou inclusive muito para poder fazer máquinas e equipamentos que eu precisava para minha fábrica. Então aquele espírito colono, aquele espírito de quem faz as coisas com as mãos, que faz acontecer, mesmo porque tem uma máxima que diz o seguinte, né? Time is money. Então, como eu não tinha dinheiro, não tinha money, tinha que ter time, quer dizer, tinha que ter muito trabalho e poder fazer as coisas com as próprias mãos. Então, esse era muito o espírito da minha casa. A minha mãe permitia que eu fizesse isso, não era aquelas mães que não deixam fazer nada, ela realmente deixava eu botar um carro velho, desmontar e remontar e desligar e fazer toda a reforma, pintar carro e tal. Tinha esse ambiente de liberdade que acabou dando muitos frutos quando eu fui ser empreendedor para poder ser mais criativo. A vocação para a engenharia, você identificou e descobriu com quantos anos, efetivamente? Eu acho que eu aprendi com 5 anos de idade, eu já estava desmontando as coisas. Brinquedo eu não brincava, eu desmontava os meus brinquedos. E quando eu fazia aniversário, minha mãe pergunta, o que você quer? E eu falava, vamos na Allan Kardec, que era aquela loja que tinha em Campinas, onde todo mundo levava as coisas velhas lá, e eu comprava uma vitrola, alguma coisa, e ficava só desmontando as válvulas para poder ver como é que funcionava aquilo. Aí quando eu fazia aniversário, meu pai falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um compressor, quero um macaco jacaré, quero uma caixa, quero uma morsa. Eu lembro que até hoje eu fui na Campos Salles, em Campinas, de bicicleta comprar uma morsa. Cheguei em casa, a coluna estava quase torta. Mas era assim, o que eu adorava. E eu adoro até hoje. Eu tenho uma oficina na minha casa onde eu faço as minhas coisas. Aí compro uma máquina de solda, compro um compressor, compro a pistola. E aí eu fui tendo assim, as infraestruturas e necessidade para poder construir as coisas que eu queria. E eu reformei carro pra caramba, construí até um carro, né, com tubos, assim, fazendo uma gaiolinha, assim. E era natural, a engenharia veio assim, já sabendo o que eu ia fazer, não tinha dúvida que eu ia fazer engenharia. Legal. E
como empreendedor, hoje, com esse olhar, quais são os principais obstáculos que ainda o empreendedor brasileiro enfrenta? Eu não diria nem que é ainda, que ele enfrenta todo dia. Não tem nenhum ainda, porque nós não estamos eliminando coisas. O maior inimigo do empreendedor não é a concorrência, é o Estado burocrático, é aquele Estado que quer regulamentar tudo, é o Estado que tira a tua liberdade, é o Estado que diz quando você pode e se você pode trabalhar. É toda uma estrutura de pessoas que tem estabilidade, emprego garantido, salário garantido e que fica dizendo para quem toma risco e quem quer tentar montar um negócio brilhante ou pode até não falhar, pode até falhar, quer dizer, nem sempre as coisas funcionam bem, é o Estado que atrapalha. E o Brasil, nesse sentido, é anti-empreendedorismo. Com uma população tão criativa, uma população que nasce na diversidade, na dificuldade, o Estado fica tolhendo o tempo todo as iniciativas. É terrível isso. E a respeito do Novo, quais são os principais ideais do partido que você julga que mais se identifica com eles? O primeiro, que eu acho que é mais forte de todos, é liberdade com responsabilidade. Então você ter a liberdade de fazer as coisas que você quer, mas com a responsabilidade que vem junto, de modo que você possa fazer ou criar as coisas, não interferindo, machucando com o meio ambiente, com as outras relações trabalhistas, com a responsabilidade social que eu falo. Então, o primeiro grande valor é esse. O segundo valor é que somos nós que vamos fazer a diferença, a gente que vai mudar. Assim, nós somos os agentes de mudança. Não adianta esperar os outros fazerem. Isso vale, inclusive, para a eleição. Não espere dos outros. Faça você. Faça acontecer. Porque senão você acaba transferindo, terceirizando as suas responsabilidades. Então, esses são dois valores muito importantes. Depois tem outros que são importantes, mas eu digo na escala menor, que é um partido que é baseado em valores e não tem dono. Esse negócio de ter dono não vai acontecer. Nós estamos baseados muito nesses valores que a gente está falando aqui para poder fazer a verdadeira mudança. A gente quer um Brasil que a gente possa admirar de fato e não esse Brasil que está envergonhando tanto a gente com esses representantes que não nos representam. E quais são os principais privilégios da classe política que você, além de criticar, combate? Os principais privilégios eu entendo que é aquilo que os políticos usam e que não existe na iniciativa privada. Então, primeira coisa, o fundo eleitoral ou o fundo de campanhas, o dinheiro dos impostos, o trabalho de cada um dos brasileiros que estão indo para os políticos gastarem e fazerem suas campanhas. Eu acho que isso é inaceitável. Tem privilégio que depende muito da casa, né? O Câmara de Vereadores tem um, deputados tem outro, senadores tem outro. Então, por exemplo, deputado federal não tem automóvel, a gente não tem. Então já é um privilégio que a gente nem precisa abrir mão, porque nem existe. Nem vale paletó, essas coisas que o pessoal fica falando, não existe. O que existe é você ter uma quantidade de valor para contratar gente, que se chama verba de gabinete, que nós, no Novo, já nos comprometemos a gastar no máximo 75%. E o chamado cotão, que é uma verba para você poder contratar serviços auxiliares, refeição, tudo mais, que nós do Partido Novo também temos um compromisso assinado de gastar no máximo 50%. Só que a verdade é que a gente gasta menos do que isso. Somando os 75 com 50 aqui, nós, Partido Novo, gastamos menos de 45%. E quanto gera de economia aos cofres públicos? Então, só no meu mandato vamos economizar por volta de 5 milhões e meio de reais que a gente vai deixar de gastar, né? Deixar de gastar significa que esse dinheiro fica na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara deveria ou deve devolver isso para o Tesouro Nacional no final de cada ano. E o Novo, citou a presidência da Câmara, pretende ir lançando futuros candidatos à mesa diretora, à presidência, para passar essa visão de forma generalizada para o parlamento? Ser presidente da Câmara dos Deputados requer muita articulação, precisa ter muitos votos. Então não é uma tarefa fácil. O Partido Novo não é exatamente um partido muito querido lá, porque a gente vai contra esses privilégios de boa parte da classe política. Então os políticos falam assim, eu não vou ficar querendo ter um presidente que vai me impor as restrições que a gente nos impõe
como deputados. Então, óbvio que a gente vai se colocar, muitas vezes, como aconteceu, o Marcel Van Hatten foi por 2 vezes o nosso candidato para a presidência da Câmara, mas isso não obrigatoriamente tem que ser desse jeito. Pode, na próxima pleito, de repente, da composição, apoiar alguém para poder ter mais espaço, porque quando você também não é base do presidente da Câmara, você não tem relatoria, você não tem posições de destaque, uma série de limitações da tua atuação parlamentar. Então a gente quer fazer diferença. Para fazer diferença, você precisa ter espaço. Tá certo. E Alexis, você optou pela política, ingressar na vida pública, se lançar candidato em 2018, num cenário em que o país estava mergulhado em corrupção. Como você lembra essa decisão e como você compara aquele período com esse? Eu lembro muito claramente isso, porque em 2013 nós começamos a ir para a rua. Eu lembro que estava aquela coisa do passe livre e tal, e a população estava tão indignada com a política, a gente estava tão assim, era um deboche da classe política com o cidadão brasileiro, e eu, como pagador de imposto, trabalhava de sol a sol, pagava meus filhos pequenos ainda. Eu, quando vi aquilo, falei, não, eu também vou para a rua. Aí eu comprei 4 vassouras, uma vassoura para mim, meus 3 filhos, minha mulher estava com medo de ir para a rua, eu falei, nós vamos para a rua. Meus filhos pequenininhos, tinha um menorzinho assim. Eu falei, vamos para a rua porque nós temos que defender o Brasil. Daí fiz aqueles cartazes cheios de tudo, né? Naquela época era uma pauta difusa pra caramba, pedindo de absolutamente tudo, fomos para as ruas, depois comecei. Eu nem tinha rede social na época, não era ligado com rede social, eu comecei a ver que a rede social era importante para poder me conectar. E aí eu comecei a organizar, acabei organizando um movimento importante em Campinas, que era a Turma da Vassoura, onde a gente encheu a cidade de vassoura nas manifestações para poder fazer o protesto. E aí, obviamente, você acaba ficando mais conhecido, mas eu não tinha a menor intenção de ser deputado federal. Eu nunca pensei em ser deputado federal. Eu só queria ser um empresário que queria trabalhar em paz. Eu não queria o Estado me atrapalhando, não queria pessoas me dizendo como é que eu tinha que trabalhar. Só que aí você tem uma boa comunicação, eu já dava aula de revestimentos epóxi no YouTube, então eu já tinha dando aula para muita gente. O pessoal fala, você sabe ser didático, você sabe se comunicar, você sabe falar, por que você não é candidato? Eu falei, por que não? Fiz um projeto bem espartano, pouco dinheiro, eu falei, vamos tentar, né? E aí, por causa do conteúdo que tinha, das redes sociais que eu já tinha, as pessoas me conheciam, acabei sendo eleito o deputado mais barato do Partido Novo, disparado, dos federais. Ninguém tinha o que eu gastei. Eu gastei 1/3 do segundo e acabei entrando como deputado federal. Agora, lógico, né, eu vinha de uma revolta muito grande. Uma vez deputado federal, uma das coisas mais importantes é a importância do deputado federal. Por que o deputado federal é tão importante? As pessoas não prestam atenção nisso. Elas não vão votar pensando em deputado federal. Fica pensando, vou votar no presidente, no governador, no máximo senador, olha lá. Deputado federal estadual, não estou nem aí. É um grande erro isso. É um grande erro. Porque quem altera leis, quem aprova leis é deputado federal e senador, quando o senador é a casa revisora. Eu tenho que entender isso. As pessoas não percebem isso. Você pode ter o melhor presidente da República. Se tiver um Congresso ruim, o que vai acontecer? A proposta pode ser excelente, ela entra no Congresso, lá o Congresso ruim tem o poder de piorar muito a proposta. E sai na ponta uma proposta horrível que volta para o presidente só para aprovar ou vetar. O presidente não tem poder de alterar mais o que o Congresso aprovou. Entende que não adianta a gente ter o melhor presidente da República se tiver uma Câmara horrorosa? Aliás, é o contrário, a gente pode até ter um presidente meio fraco. Se você tiver uma Câmara muito forte, bem composta, com bons deputados federais, você consegue fazer a aprovação de boas leis, porque boa parte das leis não são de iniciativas do Executivo, não são iniciativas do presidente da República, são de iniciativas de deputados federais e senadores. Então, eu falo isso seriamente com conhecimento de causa. O voto no deputado federal é um voto extremamente importante para a gente poder ter um bom Congresso Nacional e poder ter um corpo técnico que aprove boas leis. Porque enquanto tiver
palhaço, engraçadinho, bancada disso, daquilo, que só está pensando no emprego dele, aí nós estamos perdidos. Você então definiria o deputado federal como um voto estratégico do eleitor? É um voto que tem que ser muito consciente. Deputado federal é um voto que você tem que pesquisar. E hoje não tem desculpa. Mas eu não sei como vou saber. Procura no Google, procura no ranking dos políticos, procura no Congresso em Foco, procura no portal da transparência. Você tem como procurar isso para tudo quanto é lado. Você vê nas redes sociais quem é quem, você vê o histórico dele que ele vem trabalhando, quem que joga para a plateia, quem que é responsável. Você tem opção. Tá certo? Eu sou do Partido Novo, é um partido extremamente sério, com processo seletivo, e que não é qualquer um que é candidato, tem que mostrar ficha limpa, muito mais econômico, não usamos dinheiro público, ou seja, você tem opções. E essa é a importância da responsabilidade de cada eleitor. O eleitor tem que ser responsável pelo seu voto, porque ele é responsável pelo seu país, pela sua cidade, pelo seu estado. Alguém que se ausenta, eu não vou votar, eu vou votar nulo, eu vou votar no protesto, ele está provocando um mal muito grande para toda a sociedade que não consegue melhorar ela. Você foi eleito se lançando pela primeira vez candidato, Exato. Nunca havia sido candidato a vereador, Não. a vice-prefeito? Tá. Não, foi de fato assim, foi até meio engraçado, né? Porque ninguém achava que eu ia ser eleito a não ser eu mesmo, né? Então, quando eu fui eleito, eu cheguei na minha empresa no dia seguinte, que era domingo, né? Cheguei na empresa no dia seguinte. Primeiro eu fui levar meus filhos na escola, tal, porque era a minha rotina. Cheguei na empresa, o pessoal falou: não acredito que você foi eleito. Como é que você foi eleito, cara? Porque tem conteúdo, tem pauta e porque eu consegui comunicar. Falei, você realmente assim, você consegue conquistar as coisas que você quer. Mas óbvio, é com trabalho, é com estratégia, é com seriedade. Eu ralei muito, criei muito. Mas na época eu era assim tão primeira viagem assim que eu era o cara que dirigia o carro, eu fazia os roteiros dos vídeos, eu gravava, eu editava, eu fazia capinha, eu impulsionava, eu fazia tudo. Só tinha uma secretária que me ajudava nas questões de agenda para poder não ficar louco também, né? Obviamente que aquele tipo de estrutura, dessa vez, nós estamos fazendo diferente, mais profissional, porque não dá para ficar contando com a boa vontade de todos os eleitores. Tem que chegar mais longe, mais gente, porque senão você fica muito limitado. Legal. Você ocupou a liderança e a direção da ANAPRE, né? Como Exato. foi esse trabalho? A ANAPRE é a Associação Nacional de Pisos e Revestimento de Alto Desempenho. Eu já era associado, porque é a associação que envolve todo mundo que faz pisos de concreto de alto desempenho, né? Aqueles pisos industriais, e também a parte de revestimentos epóxi, poliuretano e uretano. Fui diretor e assumi a presidência num certo momento para poder fazer todo um programa de inovação lá dentro. Fui reeleito, só que aí na segunda reeleição foi justamente quando pegou o meu mandato, eu fui eleito deputado federal e aí eu tive que abrir mão da ANAPRE. A ANAPRE é uma associação muito importante para querer criar os padrões e normas de alta qualidade dessa área de pisos industriais e revestimentos de alto desempenho. Você está muito ligado e próximo ao CIESP, né? Sim. Como tem sido essa relação? Que tipo de sugestão você tem realizado com esse importante órgão do Estado? O CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e ele é diferente da Fiesp, né? O CIESP vive só de contribuições das indústrias. Então é um lugar onde aqueles que têm produtos, né, que vamos dizer, que fabricam, que têm indústrias na região, se encontram para poder debater os problemas que tem em comum, aquilo que tem que facilitar, fazer pleitos para poder deixar o sistema tributário mais simples, tem toda uma série de itens lá. Como deputado federal, vamos dizer, um grupo com quem eu me consulto para poder trazer ideias e pleitos. A Fiesp também, a CNI também. Todo esse setor produtivo ele tem dores, tem dificuldades, e a gente faz um trabalho de escutar e de propor e, eventualmente, fazer até novas leis ou evitar que leis ruins sejam aprovadas. Tá certo. Bom, com relação, hoje você é presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil. Brasil Competitivo. Isso, Brasil Competitivo. E são propostas que visam melhorar o ambiente de negócios, Exato. né? Quais resultados efetivos já foram viabilizados?
Então, a frente parlamentar ela é o braço, vamos dizer, legislativo de um movimento maior ainda, né? Existe o movimento Brasil Competitivo, que é um movimento que já tem mais de 20 anos e que busca muito modernizar o Brasil e trazer, eliminar o custo do Brasil para poder trazer competitividade. Então, boa parte da digitalização do Judiciário do Estado de São Paulo foi justamente o movimento Brasil Competitivo que vai ajudando para poder botar a digitalização, que agiliza muitos processos, que a gente faz com que a justiça seja mais efetiva. E aí o que acontece é que eu tive a ideia, depois de um estudo que apresentaram sobre o custo do Brasil, e um número absurdamente grande, o Brasil tem um custo estimado de mais ou menos 1,5 trilhões de reais por ano. Quando a gente fala de custo, nós temos que lembrar que esse custo não é da indústria, é um custo que o pagador, o consumidor vai pagar a mais. Então a gente tem que, porque a indústria joga custo no preço do produto, joga no preço do serviço, e no fundo quem paga é a sociedade como um todo. E a gente tem o foco de eliminar esses custos que tiram a competitividade das nossas empresas, que faz com que o consumidor pague mais caro e que faz com que a gente transfira a geração de emprego para outros países. Então, eliminar o custo do Brasil é algo fundamental para a gente poder trazer investimentos, trazer segurança jurídica, trazer a geração de emprego e renda dentro do Brasil e não fora do Brasil. Então a Frente Parlamentar ela trabalhou numa série vamos dizer, de assuntos importantes, seja no novo setor, novo marco do setor ferroviário, para poder liberar as empresas, a iniciativa privada, de investir em ferrovias no Brasil, novo marco do setor de transporte de cabotagem, que são os navios, né, na costa brasileira ou dentro dos rios brasileiros, a questão da lei do gás, da eletricidade, novo marco da eletricidade, para poder permitir com que todo mundo possa escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Hoje não é possível, tá certo? Não, pelo menos para o residencial, o industrial já consegue fazer isso. Então tem uma série de avanços. Os cartórios digitais, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, para poder fazer com que a interação entre o cidadão e o cartório esteja no século XXI e não naquela coisa atrasada de cartãozinho com assinatura que tem que reconhecer firma. Tudo isso tem que acabar para poder facilitar e dar mais segurança jurídica para o cidadão. Então a Frente Parlamentar ela vai trabalhando com temas, a gente tem alguns outros temas, por exemplo, a questão de multas dos PROCONs, né, a dosimetria dessas multas. Existe um abuso hoje muito grande, né, tem PROCONs que dão multas absurdas em cima de supermercados, estabelecimentos comerciais, e que a gente tem que regulamentar isso. Então tem todo um cuidado para poder trabalhar. Mais um assunto que nós estamos trabalhando dentro da frente é a questão do Código de Defesa do pagador de imposto. Quem paga imposto também tem que ter direitos, não só deveres. E na Câmara Federal, como tem sido a sua atuação e o seu trabalho nas comissões? Comissão de Desenvolvimento Econômico, por exemplo. A gente tem eu trabalho em 3 comissões principalmente que são permanentes, depois tem algumas outras que elas são temporárias, né? Mas as permanentes é a Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, a Comissão de Administração, Trabalho e Serviços Públicos e a de Finanças e Tributação. Na de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, minha grande função é evitar que se passe projetos ruins que vão dificultar ainda mais o ambiente de negócio. Lá também a gente quer aprovar projetos que modernizem e facilitam quem quer gerar emprego, como, por exemplo, o Código de Defesa do Empreendedor, para poder o empreendedor, aquele que vai montar um negócio, ter vantagem, facilidade de poder abrir negócio facilmente. Então lá é um ambiente que a gente trabalha principalmente aquilo que gera emprego, ambiente de negócios, tudo que tem a ver com regulamentação, tem que botar etiqueta disso, tem que botar a norma daquilo. Então a gente trabalha para poder facilitar a vida de quem vai montar um comércio, ou uma indústria, ou serviço. Segunda, que é aquela de administração, trabalho e serviços públicos, ela é para evitar aquele monte de lei trabalhista ruim que o pessoal fica toda hora querendo inventar, dizendo que é mais direito trabalhista, mas na verdade é uma fábrica de subir o degrau do primeiro emprego e acaba jogando um monte de gente para desempregados. Lá eu falo que é a comissão da precarização das relações trabalhistas, na verdade ela é uma comissão de geração de desemprego. Então lá você tem que estar muito atento para não deixar a turma criar dificuldades para empregar pessoas.
E a terceira, que é a finanças e tributação, essa é uma comissão que a gente trabalha muito para evitar que se aumente gastos públicos. O pessoal vem com um projeto, mais despesa, mais irresponsabilidade fiscal, mais coisas que vão ser mandadas à conta para o pagador de impostos. Então lá também atuamos muito de zaga, né, jogando bola para fora para evitar a aprovação de projetos ruins. E como é esse trabalho de zagueiro, né, entre aspas, é parte do convencimento também entre os colegas? Detalha para a gente um pouquinho. Ele tem o seguinte, a gente vai para a comissão, eu tenho uma pauta, eu já tenho o comentário de cada um dos projetos, são muitos projetos, a gente tem uma estrutura de apoio, né, são assessores que apoiam a gente, já tem uma reunião prévia sobre a pauta, e lá ou a gente conversa com o deputado que vai relatar um projeto, fala, ó, dá para melhorar o teu projeto para eu aprovar? Porque desse jeito eu vou tentar derrubar o projeto, ele não vai para frente. Você tem essa negociação, ou quando não tem nada para salvar, porque o projeto é ruim mesmo, aí a gente tenta organizar com a maioria da comissão para poder votar contra e derrubar o projeto nem avançar. Então é um trabalho que acontece normalmente terça, quarta e quinta. São os 3 dias que a gente tem que trabalhar, ou de manhã ou de tarde, ou de manhã e de tarde, para poder evitar que essas coisas aconteçam. E com relação, Alex, às suas emendas parlamentares, para a região, tem alguma que você destacaria? Tem várias. A gente mandou mais de 14 milhões em emendas parlamentares para a região, né? Toda a região metropolitana aqui de Campinas. E o que é importante é sempre o foco na saúde e na causa do problema da saúde. Então, ou a gente vai mandar para a saúde custeio, os hospitais poderem fazer investimentos, seja investimentos aí, assim, equipamentos, ou custeio, que é aquela máquina de comprar insumos, tal, que todo hospital vai precisar. E do lado de evitar, a gente fez, né, e faz projetos sempre focando a questão dos resíduos, lixo. Pergunta é, para onde vai o lixo da tua cidade? Quase ninguém sabe. O pessoal acha que o lixo botou no saco, foi embora, o caminhão levou. Né? Levou para onde? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. E o que vai ser feito? Vai ser feito reciclagem? Ou simplesmente aquilo vai ser enterrado? Então essa é a minha preocupação muito grande. Ela tem, na verdade, tem dois lados. Ela tem uma questão do meio ambiente, para a gente não estragar o meio ambiente, não contaminar o meio ambiente, e o lado da saúde, porque lixão é foco de pragas, de doenças e tudo mais. Então a gente tem foco nisso. Em Campinas mandamos aqui um equipamento, estamos mandando mais equipamentos aqui para a região, que é, por exemplo, para poder recuperar e triturar tudo que é resíduos da construção civil. Para não ficar fazendo aquelas montanha de entulho, de caçamba, que ninguém recicla absolutamente nada. A gente tem que reciclar, a economia circular é importantíssima para o meio ambiente, para a nossa saúde e para a emissão de energia, né? Emissão de carbono. 50% dessas emendas também foram voltadas para saneamento básico? Então, assim, do total de orçamento que você tem, 50% obrigatoriamente você tem que mandar para a saúde. A outra 50% é livre, você faz o que você quiser. Eu tomei decisão desde o primeiro dia do meu mandato de mandar tudo para saneamento básico. Só que você fazer uma estação de tratamento de esgoto, ou uma estação de tratamento de água, é muito dinheiro, a emenda não dá. É uma emenda livre por ano assim, de mais ou menos 7 milhões de reais. Então a gente procura um projeto, e aí eu, junto com o Ministério do Meio Ambiente, eles falaram assim, olha Alex, o melhor projeto que você pode fazer é resolver o problema do lixão das cidades. Tem muita cidade com lixão aí que está esgotado, ele está irregular, nós temos que ajudar as prefeituras a resolver o problema do lixão. Então aí eu estou mandando para consórcio cidade, aí já na região de Alto Mogiana, região de Votuporanga, para poder fazer isso, e a região de Campinas, que a gente também está fazendo isso. Campinas e região tem muito problema de lixo e nós temos que resolver no próximo mandato. Temos, inclusive, citar um exemplo, Santa Bárbara do Oeste, aqui ao lado está com o aterro interditado há cerca de 2 meses e está vindo para a Americana, né, o despejo. Então... Pois é a pergunta. O lixo, não adianta achar que vai varrer para debaixo do tapete, porque o tapete fica muito grande muito rapidamente. Então, lixo é algo que é diário. Se você tem um aterro interditado, onde que você vai colocar esse lixo? Ele vai jogar para outra cidade? Vai ter que pagar por isso. Isso custa para a cidade, custa para o cidadão. E a ideia é que a gente mande para o aterro o mínimo possível. O máximo que você puder reciclar, seja com compostagem, que são os orgânicos, seja com os recicláveis, seja com aquilo que pode virar combustível derivado de resíduos, tudo isso é possível fazer, mas tem que ter uma máquina, tem que
separar tal para poder aproveitar tudo. Alex, nós acompanhamos as votações no Congresso e muitas vezes o Novo ele opta por pautas que não são populares, né? Temos a questão dos enfermeiros e a PEC Kamikaze, né, recentemente. Você julga projetos eleitoreiros nesses casos? É, a questão de não ser popular, mas é responsável. Então, a gente tem como um dos valores nossos, de novo, né, liberdade com responsabilidade. Então, eu não vou votar, e a gente não foi para ser deputado federal para jogar para a plateia, para fazer o fácil. Porque quem faz isso, na verdade, está mais preocupado em se garantir no seu emprego como deputado e querer popularidade para poder conseguir ficar lá eternamente, né? Como tem deputado aí que já está no 18º mandato e sempre vai se reelegendo, ele conseguiu agora o melhor dos empregos públicos, né? O fato é que o Partido Novo é responsável. E muitas dessas vezes, quando o populismo toca, né, toma conta daquilo lá, principalmente quando é final de mandato e agora está todo mundo querendo parecer bonito na fita, aparece defensor de tudo que é categoria. De enfermeiro, de motorista de Uber, de farmacêutico, de psicólogo, de tudo, de musicoterapeuta, tem de tudo lá. E aí o que acaba acontecendo? Aparecem propostas de piso salarial para enfermeiro, para farmacêutico, para engenheiro, para toda sorte de categorias. Só que a gente não pode votar a favor disso. Porque quando você faz isso, você não está respeitando uma coisa básica no Brasil. O Brasil não é homogêneo, tá certo? Não temos em São Paulo o mesmo perfil que nós temos no interior do Amazonas, ou no interior do Alagoas, ou no Rio Grande do Sul. Não temos. O Brasil tem dificuldades e diferenças regionais que têm que ser respeitadas. Então, quando eu passo um piso salarial para uma determinada categoria, o que acaba acontecendo é que eu não respeito mais nada disso. E aí, o efeito logo em seguida disso é que aquelas regiões que não podem pagar mais um piso salarial vão demitir as pessoas. Ou vão criar a distorção de monta uma PJ aí para prestar o serviço por mais barato. Só que aí essa pessoa que faz a PJ, seguinte, entra com uma ação trabalhista dizendo que na verdade aquilo era uma relação falsificada ou que estava não era a relação real de contrato. Aí é mais ação trabalhista, é mais contenciosos de tudo que é sorte, seja tributário, seja nos tribunais trabalhistas. É uma confusão, o Brasil tem que simplificar tudo isso. A Suíça, que é a Suíça, um país que ele fala, nossa, primeiro mundo, tal, não tem nem salário mínimo. Não existe nem salário mínimo. O que a gente faz quando a gente coloca um salário mínimo? Ah, é dignidade? Não, é o primeiro degrau que acaba ficando mais alto para uma massa de brasileiros que não tem nada. Eles não têm nem CLT, tem nem carteira de trabalho. O meu foco é a lutar, e o Partido Novo tem esse foco também, de que a gente consiga fazer a inclusão social produtiva, todo mundo trabalhando, para toda a população. Porque aí cada um ganha o seu, cada um consegue se sustentar e a gente não precisa mais de programas sociais e também não precisa do Estado dizendo que vai tutelar ou guardar ou cuidar de alguém. As pessoas se cuidam. Quando a gente faz esse tipo de coisa, que é criar pisos, regras e regulamentações de profissões, a gente cria sindicatos, a gente cria desemprego, a gente aumenta as desigualdades sociais e a gente finge que essas pessoas vão ter melhores salários. Na verdade, elas vão ter mais desemprego. E isso aconteceu, vou falar outra, não foi na nossa época, mas o E-Social para empregadas domésticas gerou uma massa de desemprego em pessoas que trabalhavam, né, atividades domésticas impressionante. Porque tinha muita gente que tinha uma relação pessoal aqui, ó, eu vou te contratar, tal, trabalha comigo, te ajudo. Muitas vezes uma pessoa que trabalhava na casa de alguém mais rico contratava uma pessoa mais pobre para cuidar dos filhos dela. Não pode mais. Começou a complicar, porque não, agora tem que ter o social, porque eu tenho que ter isso, tem que ter aquilo, simplesmente gerou um desemprego generalizado. É mais gente. Quanto subir mais, essas exigências, vai criar mais desemprego. Portanto, o Partido Novo, muitas vezes, tem votações em que as pessoas ficam esperando o senso comum, aquilo que é intuitivamente popular, mas que é irresponsável. Sabe, alguém vai e prova assim, não, agora o salário mínimo de todo brasileiro para poder ter dignidade e tal vai ser 10 mil reais. O que vai acontecer quando você fizer isso?
você simplesmente vai gerar uma massa maior ainda de desempregados. Porque quem impõe o salário não é uma lei, é a lei, lei imposta pelo Estado, é a regra de mercado, oferta e procura e o valor que você agrega. Se você não agrega nenhum valor, não dá para pagar 10 mil. E aí mais um desempregado. E desempregado é tudo que a gente não quer, porque isso sim é precarização. E Alex, quais ideias você tem para simplificar a tributação? A tributação brasileira e o sistema tributário brasileiro, é bom falar disso, é um dos piores sistemas tributários do mundo. E a gente fala isso com muita facilidade, tá certo? Posso pegar aqui, ó, meu óculos aqui, perdi o óculos. Mas eu pego meu óculos aqui e eu pergunto para você, quanto que tem de imposto nesse óculos? Ninguém responde. Nem o secretário da Fazenda sabe responder. Por quê? Porque tem um monte de imposto que está chamando aqui cumulativo, escondido aqui dentro, não tem ideia. Pergunto quanto que tem de ISS, que é um imposto de serviço, num óculos. Ah, não tem nada. Não, tá cheio. Porque essa fábrica aqui, para poder fazer esse óculos, teve que contratar funcionários para fazer a manutenção, para fazer a portaria, para poder fazer a limpeza, para poder ter advogado, contador, tudo isso é serviço hoje, que quando entra no sistema tributário, vira custo e vai parar no preço do óculos aqui e a gente não tem ideia. Só tem uma forma de você simplificar o sistema tributário, que é ter um sistema igual da Europa, igual da toda a Ásia, seja Japão, China, Oceania, que seja Austrália, Nova Zelândia. É o Imposto sobre Valor Agregado, o famoso IVA. Vai ter uma obrigação acessória só, aquela obrigação é emitir uma nota fiscal. Não precisa botar substituição tributária, não tem que ter diferencial de alíquota, não vai ter várias alíquotas de ICMS, nem de IPI, não vai ter nada disso na nota fiscal. Vai ter uma única alíquota, Imposto Valor Agregado. E aí, tudo que eu comprar gera crédito para mim, tudo que eu vender eu tenho que pagar, eu pago a diferença entre o que eu agreguei de valor naquele produto ou do serviço. Aí o que vai acontecer com o brasileiro? O brasileiro não vai ficar preocupado com nada sobre bloco K, subvenção tributária, nada disso aí. Acaba tudo isso aí. Ele vai só pegar a nota fiscal, é a única obrigação que ele tem. Entrada, saída, paga a diferença. E não vai mais ter 4 sistemas tributários brasileiros. Vai ter microempresa individual, não vai ter simples nacional, não vai ter lucro presumido, lucro real. Vai ter só um sistema que seria o simples para os pequenininhos e o outro sistema que é o IVA para qualquer um, desde pequeno até muito grande. Porque hoje, inclusive, o Simples Nacional é um limitador de crescimento. Porque quando chegou no limite de faturamento de 4.800, o que a empresa faz? Ela cria uma outra do lado, cria outra do lado, porque ela não quer sair daquele regime. Porque aquele regime, para ela, é mais complicação. Lucro presumido, eu diria que é a zona da morte das empresas, porque ela não é nem pequenininha para ter a proteção do Simples e nem grande para poder ter escala e poder enfrentar toda aquela dificuldade. Então a gente tinha que acabar com esse monte de puxadinhos do sistema tributário, simplificar, regra básica, igual para todo mundo, bem serviço, alíquota única, de modo que a gente possa transformar o sistema tributário numa coisa intuitiva, qualquer um sabe fazer. Você não precisa ter 1 bilhão de contadores, de consultores, de advogados para poder fazer planejamento tributário. Acaba com isso. Do que e de quem o Brasil está refém, Alex, na sua opinião? Tem vários reféns, né? Mas uma coisa que a gente tem que resolver definitivamente é a questão da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 para o Brasil ocupar aquela região e tomar posse. Porque senão o mundo ia achar que ia internacionalizar a Amazônia e falou, a Amazônia é do mundo, e aí o Brasil perderia a soberania. Então criou-se a ideia. Só que instalou-se na época o que tinha de indústria mais moderna, que é a indústria de transformação. Então vamos fazer ar-condicionado, vamos fazer televisão, vamos fazer moto, vamos fazer esses produtos na Zona Franca de Manaus. Muito bem. A vantagem para alguém que fosse lá era o quê? Não ia pagar IPI, ia ter redução de ICMS, não ia pagar PIS e COFINS. Então produzia, não pagava nenhum imposto, vendia para quem fosse vender, se fosse insumo a pessoa até tomava crédito. Então tem a fábrica de xarope lá, o mercado de xarope de refrigerantes lá na Zona Franca é bilionário. É bilionário. Vendem xarope a preço de ouro para as engarrafadoras que estão aqui. Fazem um lucro absurdo lá. Quem compra o xarope, pega lá destacado do IPI e se acredita daquele IPI. Mas a fábrica lá nunca pagou IPI. E nunca vai pagar IPI porque tem
uma vantagem competitiva. O que acaba acontecendo? Todas as indústrias que estão instaladas fora da Zona Franca Manaus sofrem uma concorrência da Zona Franca Manaus. Agora, minha crítica hoje quer reduzir o IPI dos produtos fora da Zona Franca de Manaus. E aí a zona entra no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que não pode diminuir o imposto do IPI do Brasil inteiro, porque eles não podem perder a vantagem competitiva de não pagar imposto. Você entendeu? Porque eles não pagam IPI. Se o resto do Brasil não pagar IPI também, qual que é a vantagem de eu me instalar em Manaus? Porque lá a logística é mais cara, lá tudo é mais difícil, as peças têm que subir, têm que descer. Tem uma frase boa do Marcos Lisboa que diz que Manaus produz a moto 0 km mais rodada do mundo. Porque tem que ir tudo para lá, monta a moto para descer a moto. Só traz o incentivo fiscal. O que acaba acontecendo? O Brasil paga caro para essa Zona Franca de Manaus. E a minha proposta lá para a Zona Franca de Manaus é: vamos procurar a vocação regional da Zona Franca de Manaus. Bioeconomia, a questão da preservação ambiental, turismo, call centers, coisas que você pode colocar lá, ou valor, sei lá, produtos de altíssimo valor agregado, como HDs que são fabricados lá, porque aí se vai ser feito lá, se vai ser feito no deserto do Atacama, onde for, não faz muita diferença, que o valor é alto. Então, temos que procurar a vocação. A bancada da amazonense está morrendo de raiva de mim, eles me odeiam, apesar de que eu tenho bons amigos lá, mas eu estou falando a real. A gente precisa libertar o Brasil dessas distorções tributárias. Não acontece só lá na Zona Franca de Manaus, não. Viu? Acontece também em Pernambuco, na cidade de Goiânia, onde instalaram a fábrica da Jeep lá. Mesma coisa. Benefício fiscal que tira a competitividade das outras empresas que não estão lá, dando incentivo fiscal lá, que quem paga por esse incentivo fiscal é toda a sociedade. Porque se alguém não paga imposto, alguém vai pagar em dobro. Essa é a verdade. Essa ADIM já foi julgada no STF? Não, não foi julgada, mas fica suspenso. Aí o governo está emitindo um novo decreto querendo reduzir o IPI de tudo que é produto que não é produzido na Zona Franca de Manaus. Ou seja, acaba protegendo a Zona Franca de Manaus e todos nós pagamos essa conta. A Zona Franca de Manaus tem um incentivo fiscal lá, que se chama isenção tributária, de mais de 35 bilhões de reais por ano. Por ano. Todo ano o Brasil deixa de arrecadar 35 bi do que está instalado lá. E tem muita indústria que vai se instalar lá, ganha incentivo fiscal, ganha terreno, ganha tudo para concorrer com internamente. Principalmente de polímeros, lá o pessoal está ganhando muito dinheiro e quebrando as empresas fora da Amazônia. Então eu falo que no fundo a Amazônia virou o sistema tributário que todo mundo quer, né? Porque você produz não paga nenhum imposto. É o que todo mundo quer. No Congresso, o que mais te agradou e o que mais te decepcionou nesse primeiro mandato? O que me agradou é o poder de fazer mudanças e estar entregando legados que realmente era o propósito até antes, como empresário, como cidadão. De defender pautas que eu olhava no meu sofá e falava: nossa, ninguém fala isso, ninguém defende essa posição. Zona Franca de Manaus é uma posição mesmo minha que ninguém defende. Eu estou lá e o pessoal, pô, é isso mesmo, realmente é um problemaço isso aí. Reforma tributária, ninguém entende se é reforma tributária, então eu pude participar de uma discussão rica, aprender muito lá. Isso foi um bom lado da coisa. O que frustra como empresário e como alguém que quer ver as coisas acontecer é que dentro de um processo democrático tudo é lento. Me entristece quando as pessoas estão mais preocupadas com elas do que com o país, aquela visão de Estado não existe, é uma visão mais de governo, de pessoal. Mas isso faz parte e, de novo, né? A única forma de resolver isso é todos nós eleitores, assumirmos as nossas responsabilidades, pesquisarmos e votarmos em pessoas de qualidade. Não proteste com voto. Proteste com bandeira, vai para a rua, proteste com qualquer outra coisa, mas não com voto. Porque o voto tem um preço muito caro. E quem vai pagar pelo protesto ou pela abstenção é você mesmo, que achou que ia mudar alguma coisa. Tem uma frase que eu uso muito também, que dizem que é do Albert Einstein, não sei se é não, mas não dá para você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Quer dizer, o cara que não vai votar acha que vai mudar alguma coisa no Brasil? Não vai. Só a gente retomando a discussão e o assunto das emendas,
Para a região metropolitana de Campinas foram destinados recursos para Sumaré, Valinhos, efetivamente foram equipamentos, foram para a saúde? Foi muito para a saúde. Campinas foi muito para a saúde, o CAISM, o HC da Unicamp, porque eles têm uma abrangência, recebe muita gente de várias cidades. No Covid foi muito importante para poder ter bastante recurso. Então teve um novo tomógrafo do CAISM, que foi a gente que deu uma boa parte daquela doação. Teve outros deputados que também ajudaram. Aqui em Americana, acho que foi mais de 400 e poucos mil reais que a gente mandou em 2 emendas, né? O Chico Sardelli nos recebeu super bem, aí apresentamos lá. Então, mas teve muita coisa, teve Sumaré, teve Arthur Nogueira, aí realmente Limeira, teve bastante cidades aqui que a gente pôde ajudar, né, para poder fazer essa contribuição, que eu acho que tem tudo a ver. Na verdade, é recurso que eu falo, é o imposto do cidadão voltando para ele, né? Porque essa emenda não é dinheiro meu, tá certo? E também não é dinheiro do governo, é dinheiro de você que trabalhou e que foi parar lá em Brasília e que agora volta via um deputado, né? Então, eu digo assim, nem precisa me agradecer, porque ninguém tem que bater palma para a caixa eletrônico, né? Você está recebendo o que é teu mesmo da riqueza que você gerou. Alexis, faça suas considerações finais. Seja muito responsável com o seu voto, né? Tem uma frase que diz que é do Platão, ou seja, da Grécia Antiga, que diz que o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Portanto, todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Eu sei que muitas vezes não dá vontade de votar, você não concorda com nenhum dos que estão aí, um tem uns defeitos de um lado, defeito do outro, mas a gente tem que votar. Se você não quer votar nenhum dos dois, pensa no que você não quer que seja eleito de jeito nenhum. Aí você não vota nesse e vota no outro, mas vote. Porque é importante você ir lá e cobrar do teu governante a responsabilidade. E lembre-se que o voto no deputado federal é um voto extremamente importante, porque é ele que vai aprovar as leis, é ele que vai poder melhorar uma lei, ou ele tem o poder também, se for ruim, de piorar muito a lei. E se piora a lei, piora a tua vida. Portanto, você é absolutamente e totalmente responsável pelo futuro do teu país, pelo futuro da tua cidade, do estado, e o voto é o dia que você tem o poder de decidir e de melhorar o teu país. Então, nesse dia, você tem que ir votar, assumir a tua responsabilidade e cobrar. Quer protestar? Vai para a rua, bandeiraço, mas não é com voto. Alexis, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença na Rede Todo Dia. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. É o Todo Dia nas eleições 2022.